Então a gente está aqui fazendo, continuando a leitura. Eu tinha até solicitei a mudança de horário para quinta-feira, porque algumas sextas vai ter um outro evento, então não vão ser todas, mas pelo menos já fica a quinta dedicada à Aqui. leitura da Gita. E a gente, ei Pablo, a gente parou no verso 40, que é um verso muito simpático do segundo capítulo, né? Haribo, Haribo. Haribol, show. E como é que tá a Titra? Tá tudo bem com ela? Tudo bem. Passou bem lá Agitando na Índia, tudo. né? Passou, ela é forte. Ah, Uma que forte que bom. eu. Mas também quando você vai assim e participa do Parikama com tranquilidade, né? Você estava com um grupo de devotinhos bem legal, né? É, pouca gente também, no máximo 90 pessoas. Isso para Parikama, É, brincadeira. isso é um sonho, né? É. Não, a gente for no Ananda Dama, que é legal também, ele é meio isolado. Isolado, quer dizer, Sim, isolado entre aspas, um pouco é mais um, retirado. é um recantinho legal ali. É. Só que agora botaram um templo lá chamado Gorigopal do lado que está, nossa, é bem popular. Um templo, aí encheu de gente, não era aqui não. De um Ah, baba lá. tipo o templo que tem aquele alto-falante, né? É porque ele proporciona casamentos grátis, assim. Casamento é uma coisa custosa lá na Índia, tem aquela cerimônia toda, e ele é meio popular, né? Aí enche de Ah, gente, né? aí fica aquela lotação de gente. É, tudo que o Priya gosta. Viva a Índia! É. Ah, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, o governo indiano não chama mais o país de Índia, agora é Bharata. Bharata. Você viu isso em algum lugar assim, ou então no aeroporto? Não, mas Pranam. Pranams Anuradham, deixa eu ver. Mas que eu tem vi. os caras do Narendra Modi, né? Narendra Modi é mo- ultranacionalista. É, mas parece que já foi oficializado mesmo. Ah, que bom. Vários Bharata. elogios. Então Até, vai lá. fala. Não, até os anos 90, nos selos tinha Bharata Varasha. Nos selos vinha Bharata Bharata. Foi, Sério? eu me lembro que eu colecionava selos, era um filatelista, e me lembro Olha, que tinha muitos selos, vinha Bharata Bharata e Devanagari. aham, olha Depois, só. nem selo tem mais. Hoje em dia não se usa, né, praticamente. É, Foi então vai boa lá. a viagem, Pedro. Uma maravilha, uma maravilha. Eu recomendo a você voltar no Irada. É, Recomendo. quem sabe? Encontrei Ronaldo, com Ashra, Ronaldo. encontrei com Ashra Maharaj também, Neme Maharaj. Oh, Ashra Maharaj estava com uma infecção urinária, ele não estava podendo extrapolar, não. Ah, isso é certo. horrível. Aí eu fui, mas a gente foi vê-lo, legal. De repente, se ele vai para o sul da Índia, acho que é Bangalore, que tem um hospital do Ayurveda que é muito legal. Ah, Hum, nem sei, ele estava meio recolhido ali, meio low Sei. profile. Ele já passou do 6.0 também. Já está 68, eu acho. É. Então vamos lá? É o verso 40. Tem comentários longos dos dois acharyas. E é esse verso. Neha Vikrama Nashosti Pratyabhayo Navidyate Swapam Apyasa Dharmasya Trayate Mahato Bhayat.
Os esforços envidados no caminho de Bhakti Yoga não são infrutíferos, muito menos sujeitos a alguma falha. Um mínimo de progresso neste caminho já basta para livrar o praticante do imenso perigo de transmigrar sem parar pelo ciclo de repetidos nascimentos e mortes neste mundo material. Altíssima promessa, né? Que Krishna está fazendo. Um mínimo de progresso. Qual é a expressão, Priyadi? Abhikrama. Não, Pratyavaha, que é pequeno, coisa pouca. Pratyavaha. Pratyavaha. Então, um mínimo de progresso já dá ao praticante essa perspectiva, né? De não ter que transmigrar no ciclo de nascimentos e mortes. Está embutido, mas não está escrito literalmente. Né? Está embutido, mas justamente. Você também tem essa cópia ou não, Priyadi? Não, eu tô com Você inglês. Está com inglês, tá? Então, no primeiro parágrafo, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Há duas classes de yoga, Buddha Yoga, entre parênteses, Buddha Yoga. A primeira classe, Bhakti Yoga, sob a forma de ouvir e cantar. E a segunda, Bhagavat Arpita Nishkama Karma Yoga, que pressupõe a entrega dos frutos de atividades altruístas a Shri Bhagavan. Na Gita 2.47, um pouquinho à frente, né, desse verso, Krishna diz: ó Arjuna, sua competência o habilita apenas a praticar ação, karma. Agora, antes de tratar de Karma Yoga, então fechou a fala de Krishna. Ei Mani Manjari Pranams. Então, sua competência o habilita apenas a praticar ação, karma. Agora, antes de tratar de Karma Yoga, Krishna faz um esboço de Bhakti Yoga. A Gita 2.45 declara: ó Arjuna, posicione-se além dos três gunas, as três qualidades da natureza material. Tal afirmação de certo refere-se ao fato de Bhakti estar além desses três gunas. Isso porque só logra transcendê-los quem recorre a Bhakti. O 11º capítulo do Srimad Bhagavatam também deixa isso bem claro ao dar prova de que Jnana e Karma, descritos como Sattvika, da qualidade da bondade, e Rajasika, da qualidade da paixão, respectivamente, não estão além dos três gunas. Eu até estava com uma pergunta que eu queria aproveitar que nós estamos com o nosso querido Pandit Priyarupa Ji, porque a gente sempre ouve, Priya, que dos 18 capítulos, os 6 intermediários são a essência da conversa, não é? Que tratam de Bhakti. E aí a afirmação continua dizendo que os 6 capítulos intermediários são a essência de Bhakti porque Karma e Jnana não sobrevivem, não têm sustentação sem o apoio de Bhakti, por isso que Bhakti fica no meio. Mas eu tenho me perguntado ultimamente assim, como é que Karma depende de Bhakti e como é que Jnana depende de Bhakti? Não, a pergunta? Bhakti é sumamente independente, né? Mas pelo discurso, os nossos gurudevas, eles falam que Karma e Jnana estão fazendo assim, estão lado a lado, porque Bhakti é que lidera o projeto. Sem Bhakti não existe experiência de Karma, sem Bhakti não existe experiência de Jnana. Pelo menos assim.
É o que eu ouço falar, né? Ou pelo menos eu entendo o que falam. Mas eu queria saber, assim, como que karma estabelece essa dependência de Bhakti e Jnana também. É porque, pelo que eu vi também, não Uhum. vai ser Bhakti pura, vai ser Mishra Bhakti, misturado, como ele vai explicar mais Sim, tarde aí nos versos. Então, digamos, o cara que é impersonalista, ele quer alcançar lá o Brahman, né? Na verdade, ele já acha que é Brahman, e ele adora Krishna. Um exemplo, né? Ele faz sim. puja. Então, aquilo é Bhakti para Pimba, mas é Bhakti. Né? O cara que Uhum. quer karma, que no grosso modo aqui, né, o cara vai adorar, ele adora a Deus para conseguir coisas materiais, não é? Com certeza. Uhum. Então, está imbuído aí uma Bhakti. Ele vai adorar uma deidade, vai adorar Pererel, vai oferecer até comida. Um exemplo bem prático agora, que a gente estava em Govardhana, Uhum. quando né, o pessoal dá a volta ali, Gurudeva, uma vez a gente foi, ele estava ainda aqui, né, pelo menos eu estava vendo ele, então ele falou Uhum. que a maioria das pessoas que estavam dando a volta lá em Govardhana, fazendo aquilo ali, ele falou que a maioria queriam coisas materiais. Sim. Uhum. Mas eles estavam fazendo Bhakti, só que é aquele Bhakti mix. Então ele fala que sem um empurrão de Bhakti nada vai, porque justamente como você falou, Bhakti Uhum. é sua tantra, é livre, né? Agora tudo depende de Bhakti, né? Na verdade, Bhakti Uhum. move o mundo. Eu estava vendo Uhum. também Vaishnava falando que o mundo material ele existe por causa do Vaishnava. E os Vaishnava, quem Uhum. tem Bhakti são os Vaishnava. Então, diz que só existe uma nova criação porque Krishna vê que tem os Bhaktas que ainda não completaram tudo. Então, a Sim. própria criação material ela é movida pelo amor de Krishna pelos Vaishnava. Tudo vira em torno do Vaishnava. Tudo, tudo, É. tudo, tudo que se possa. Não se To, possa pensar. to, sim, todos os motivos de Krishna vão estar voltados para ele Satisfazer os Vaishnavas. satisfazer, para ele também ter interagir, né, com os É. Vaishnavas, né? Esse próprio verso, eu já ouvi dizer que Gurudeva diz que até os versos da Gita são versos amorosos, que essa batalha de Kurukshetra é a batalha do Cupido, né? Oh. Então esse próprio verso, como fala aqui, Abhikrama, que é, né, o Nehabhikrama, Abhikrama, Krama quer dizer passo também, quer dizer se aproximar. Krishna está Uhum. falando para Radharani, Krishna está falando para Radharani, né? Qualquer caminho em relação a você não há perda. A mínima coisa que eu faço para você, né, não vai ter perda. Quer você me rejeite, quer não. Então, esse Uhum. verso é Krishna que também quer se aproximar de Radharani. Né? Vai me livrar de todo o perigo. Qual é o perigo de Krishna? Ficar sem Radharani. Ficar sem É Radharani. o Mahatmayat, é ficar sem Radharani. Então, Uhum. tudo tem Krishna. Gurudeva é pro-Radha, como diz Nemi Maharaj. No Mega, último ano, mega prora. é, no No último, último. no último ano, o Gurudeva estava aqui, inclusive eu estava lá na Índia. Aí o Neme Maharaj, ele falou isso, né? Ele foi fazer uma pergunta e antes ele falou, antes do Gurudeva responder, ele falou, eu sei que o senhor é pró-Radha, então eu não me lembro da pergunta dele, qualquer resposta dele estaria Aham. imbuída com essa visão de Srimati Radharani. Então nós como, né, pelo menos supostos filhos de Gurudeva, de leões, somos leõezinhos, a gente tem que ter essa Sim. visão também. Aham. Então, Maravilha. por aí. Então vamos continuar. Daqui a pouco nós Vamos. vamos ouvir o comentário do nosso Gurudeva, o nosso leão, mega leão, né? É E isso. então ele continua aqui, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Está dizendo, Bhagavad Arpita Niskama Karma Yoga é bhakti caracterizada pela oferenda dos frutos do próprio karma a Shri Bhagavan. Essa espécie de yoga não permite que o karma seja praticado em vão, como acontece no caso da prática de karma, que não se oferece a Bhagavan. Tem uma diferença grande aí, né? Praticar karma apenas
para usufruir, né, dos resultados da ação. Ao contrário, ele está dizendo, né, que essa espécie de karma não permite que o karma seja praticado em vão. Contudo, por faltar a predominância de Bhakti nessas atividades, elas não são aceitas como Bhakti de fato. Se o karma cujos frutos são oferecidos a Shiva Bhagavan também fosse tido como Bhakti, que ação constituiria karma então? Pergunta forte, né? Se o karma cujos frutos são oferecidos a Shiva Bhagavan, sim, também fosse tido como Bhakti, que ação constituiria karma então? Se alguém disser que karma é apenas a ação não oferecida a Shiva Bhagavan, isso será incorreto. Conforme declara o Srimad Bhagavatam, verso do primeiro canto, capítulo 5, verso 12, por uma das características de Brahma, a refulgência de Shiva Bhagavan, ele é Nishkama. Aqui tá, o ele aqui se refere a karma. Ou não, perdão, se refere a Brahma, a refulgência de Bhagavan. E, sendo idêntico ao humor da inatividade, chama-se Naiskarmya. Nem mesmo o Brahma Gyana, o conhecimento acerca de Brahma, que é Niskama, sem motivação material alguma, e Nirdosha, impecável, é digno de louvor, já que lhe falta Bhakti. Como então podem Sakama Karma e Niskama Karma, caso não oferecidos a Bhagavan, ser dignos de louvor, já que causam transtornos tanto na etapa de sadhana, prática, quanto na de sadhya, a meta final. Então, Sakama Karma é a atividade que alguém realiza querendo mesmo os frutos, querendo usufruir dos frutos, né? E Niskama Karma, Priya, de novo, por favor, você pode apresentar a diferença entre Sakama Karma e Niskama Karma? Isso que você está falando, Sahara com karma, com ação, e Nisha, esse prefixo vai dar a ideia de negação, que eu não quero, não que vai ser o famoso Advaitavada, Sim, né, que ele não quer, ele quer se abster de qualquer envolvimento com a matéria, que é muito louco isso, porque como é que você, né, mesmo um Advaitavada fervoroso, como é que ele consegue isso? Ele estando nesse mundo, bem estranho. Ele não vai conseguir parar de comer, de fazer as funções do corpo, não vai O conseguir parar de respirar, pensar, né? meio, meio estranho. Mas, No mínimo, muito estranho, né? é, Mas, de qualquer modo, quando a gente fala da atitude do Brahmavadi, né, do Mayavadi, a gente observa que o conceito que ele constrói é que o que causa o sofrimento é a existência individual, né? E por isso ele fica tentando fazer algo que simplesmente não funciona, porque por mais que ele negue a sua própria individualidade, ele está individualmente aceitando fazer fazer todos aqueles sacrifícios, né? Sem a dimensão individual da personalidade dele, ele não poderia escolher Brahma Gyana, né? é estranho. Inclusive no É. Vedanta Sutra tem, como é que Shastra Yonitvat, né, que que você só entende Brahma pelo Shastra. E o Shastra seria material. Como é que você entende Brahma através de Shastra? Yoni, inclusive, é o que? É o órgão feminino.
né? É bonito esse verso. Shastra Yoni Trat. Né? Que você vai gerar, é o Shastra que vai Yoni. É o útero, é onde vai gerar o resultado, né? Yoni Trat é mais ou menos como o Shastra é como um Yoni, como um útero, que ele vai gerar esse conhecimento. Mas como é que o cara vai falar, pô, vem cá, então depende de Shastra? Brahma não depende de nada, mas depende de Shastra. E o Shastra, para eles, é material. Muito louco. É o próprio, eles que tanto advogam o Brahma Sutra, né? E Aliás, negam tem um Shastra ao Brahma mesmo Sutra, tempo. enfim. E assim por aí vai. Aí depois, agora ele vai citar Narada Muni. Segundo a afirmação supramencionada feita por Sri Narada, Srimad Bhagavatam 1.5.12, karma não oferecido a Shri Bhagavan é inútil. Portanto, apenas a bhakti caracterizada por se ouvir e cantar é aceita como sadhana para se conquistar a doçura dos pés de lótus de Shri Bhagavan. Não obstante, Niskama Karma Yoga, oferecido a Shri Bhagavan, também é digno de consideração. A expressão Buddha Yoga permite-nos entender ambas as classes de yoga, Bhakti Yoga e Niskama Karma Yoga. Isso fica patente em afirmações da Gita, tais como: eu lhes propicio aquele Buddha Yoga mediante o qual eles logram conquistar-me. O capítulo 10, verso 10. E o outro verso é: ó Dhananjaya, comparado a Buddha Yoga, Sakama Karma, ação acompanhada de desejo fruitivo, é bastante insignificante. Esse é capítulo 2 também, esse verso. No presente shloka, iniciado com o vocábulo Neha, né, que é uma negação, Krishna explica a glória de Nirguna Bhakti, Bhakti isenta dos gunas, a qual se caracteriza por Shravanam, ouvir, e Kirtanam, cantar. Shri Bhagavan diz: o benefício advindo até mesmo dos passos iniciais da prática de Bhakti Yoga não se pode destruir jamais, não tendo, portanto, o efeito adverso de se perder. Por outro lado, se alguém começa a praticar Karma Yoga, mas não conclui a prática, perde o resultado de qualquer karma porventura praticado e incorre em erro. A esse respeito, pode ser que alguém pergunte: por acaso podem alcançar o resultado de Bhakti aqueles desejosos de seguir o processo, mas incapazes de praticá-lo da forma apropriada? A resposta de Krishna. Krishna responde a esta pergunta ao dizer Swalpam, o que significa dizer que mesmo tendo a prática de Bhakti apenas começado, seu resultado não se perde jamais e haverá de libertar o praticante deste mundo material. Agora o Gurudeva está dando exemplos. Um exemplo é a vida de Ajamil. Como também afirma o Srimad Bhagavatam, sexto canto, por ouvir uma só vez o nome de Shri Bhagavan, até um Chandala, pessoa de classe inferior que come carne de cachorro, livra-se do grande temor provocado pela existência material. Então, essa aqui é uma característica muito especial, né, que Krishna está revelando para Arjuna. Como que, mesmo Bhakti, mesmo que alguém tenha apenas começado a prática de Bhakti, esse tantinho do começo da prática de Bhakti não se perde. Né? E à medida que essa pessoa volta a nascer, ela vai, né, andando um pouquinho mais, conseguindo mais um tantinho, até que esse somatório de tantinhos libertará esse praticante do mundo material. Agora aqui ele cita Uddhava, Krishna falando com Uddhava, 11º canto.
Nahyango Nahyangopakrame dvamso madharmasyo dhavanam vapi maya vyavasita samyam nirgunatvadanashin shishaha. Ó Uddhava, já que eu pessoalmente determinei a natureza transcendental deste Dharma, mesmo que a prática de Niskama Karma ou Bhakti pura sob a forma de ouvir e cantar tenha alguma impropriedade, não há a menor possibilidade de o praticante sair perdendo algo. No meu tá Niskama Dharma. Oi, Prabhu? No meu tá Niskama Dharma. Você falou Niskama Karma, tá diferente? Não, desculpa, eu que li errado. Obrigado aí. A prática de Niskama Dharma. Dharma, ok. Que já é outra história, né? Apesar de o significado dessas afirmações da Gita e do Bhagavatam parecer o mesmo, a supramencionada declaração do Bhagavatam apresenta uma característica especial. Se um objeto é nirguna, transcendental, ele não se perde jamais. Este é o único detalhe digno de deliberação neste contexto. Talvez alguém argumente que Niskama Karma Yoga, caso seja oferecido a Shiva Bhagavan, também pode se tornar nirguna pela graça de Krishna. Mas isso não é verdade. O Srimad Bhagavatam 11, 25 e 23 dá prova disso. Deveres nitya e naimitika, obrigatórios e circunstanciais, praticados sem nenhum desejo fruitivo e a mim oferecidos, são considerados sattvica. Em outras palavras, não são transcendentais as três qualidades da natureza material. Priya, poderia fazer comentários sobre esse trecho aqui que a gente leu a partir da fala de Krishna para Uddhava? Eu achei meio estranho, porque ele ao mesmo tempo, do outro lado, ele meio que diz que isso é Bhakti, né? No comecinho, na viradinha de página, ele diz que é Bhakti, é verdade. Eu fiquei meio... na verdade, esses comentários aqui, eu estou cheio de... Eu botei várias interrogações aqui, que eu não entendi alguma coisa. Esse aqui eu achei que ficou meio confuso. Ora ele fala que é, ora parece que fala que não é. Eu não entendi muito bem, na verdade. Eu acho que tem a ver com postura, né? Perante injustiça, você não pode se ficar calado, tem isso aí, porque nem sempre você pode ser bonzinho, né? Nem sempre você pode ficar passando a mão na cabeça, então é muito mais complexo do que complacência e conduta. Não é eficaz. Eu acho que não parece ser o caso, Pablo. Que eu tô tentando porque logo no 43, 44, 45, né? Se não me engano, ele entra com peso, né? Se não me engano, nos próximos, né? Eu estava lendo esses dias e aí nos próximos que eu fui entender, eu mandei pro Gora aqui, deixa eu procurar. Porque no parágrafo, aqui nesse parágrafo está dizendo, Shila Vishnu Chakravarti está dizendo que com o vocábulo Neha, Krishna explica a glória de Nirguna Bhakti, ou seja, Bhakti que transcende os gunas, não é? Aí depois tem a afirmação, o benefício advindo até mesmo dos passos iniciais da prática de Bhakti Yoga não se pode destruir jamais, não tendo, portanto, o efeito adverso de se perder. Por outro lado, se alguém começa a praticar Karma Yoga, mas não conclui a prática, perde o resultado de qualquer karma, porventura praticado, e incorre em erro. Aí quando ele vem para esse, eu acho que esse último parágrafo que tá meio enviesado, né? Tudo bem, eu entendo até que, né, não é a Shuddha Bhakti, tudo bem, mas esse aqui é Niskama Karma Yoga oferecido a Bhagavan, então ele vai ter o quê? Vai ter Bhagavata Arpita Niskama Karma Yoga. Bhagavata Arpita. E a gente vai ver que Bhagavata Arpita aqui inclusive no segundo parágrafo Bhakti, que é caracterizado por oferecer os frutos do seu karma Shri Bhagavan.
né? No segundo capítulo, logo no comecinho. É que o meu tá em inglês, começa assim, não sei se. Sim, sim, é. Aqui, Então ele Bhagavata tá, Arpita Niskama Karma Yoga é Bhakti caracterizada pela oferenda dos frutos do próprio Karma é, Shiva Bhagavan. a não ser que ele esteja especificando lá agora no finalzinho que isso não Uhum. seja chuta bate, aí tudo bem, aí eu entendo. É. Aí eu acho que fica um pouco É, confuso. então, mas vamos ver o que o Gurudev fala, né? Que é o que a gente está, até agora a gente estava, vamos dizer assim, ouvindo Srila Vijnana Chakravarti Thakur, né? Agora, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Este shloka trata das duas categorias de Buddhi Yoga. A primeira é Bhakti Yoga, sob a forma de ouvir e cantar, e a segunda, Nishkama Karma Yoga, cujos resultados de karma são oferecidos sem motivação pessoal a Shiva Bhagavan. Viu? Então acho que ele está usando Buddha Yoga e Bhakti Yoga como sinônimos. Aham, Por isso que eu acho que fica um sim, pouco confuso. sim. Mas aí ele fala assim de Buddha Yoga como sinônimo de Bhakti Yoga, Ah, mas aí em seguida ele diz aqui, aqui, Priya, das duas categorias de Buddha Yoga, a primeira é Bhakti Yoga primário e a segunda é Bhakti Yoga secundário. não, Está entrando então ambos aí. são Bhakti Yoga. Ambos são, mas Aí fica meio um é confuso. primário. Um é É, primário. De fato, o Bhakti Yoga é inteiramente nirguna, transcendental às qualidades da natureza. Nenhuma irregularidade, falha ou reação indesejável pode ocorrer no princípio ou no transcurso da prática de Bhakti Yoga, mesmo que não se consiga concluí-la por algum motivo. Agora, muito pelo contrário, um mínimo de prática de Bhakti Yoga liberta o sadhaka dos terríveis perigos próprios do mundo material e torna sua vida exitosa ao propiciar-lhe serviço a Shiva Bhagavan. Então ele acabou focando em Bhakti Yoga e não em Nishkama Karma Yoga. Correto? sim. Das duas categorias de Buddha Yoga. Agora ele vai dar um exemplo, que é o exemplo de Bharata Maharaj. Pode-se citar o seguinte exemplo. Por ter se apegado a um veado, Bharata Maharaj não logrou concluir o pleno processo de Bhakti naquela vida. Ao nascer de, ao nascer de novo, apesar de ter assumido o corpo de um veado, a influência da prática de Bhakti de sua vida anterior capacitou-o a estar em contato com Shuddha Bhaktas de Bhagavan. Ao nascer ainda outra vez, tornou-se um Uttama Bhagavat e prestou serviço a Shri Bhagavan. Por isso, Bhagavan diz na Gita 6.40, Partha naiverha namutra vinashastasya vidyate. Alguém que tenha caído do caminho de Bhakti não se perde jamais neste mundo nem no próximo. Tampouco se torna vítima de alguma condição miserável. Então ele está citando esse verso, né, também é muito, que, como se diz, coloca Bhakti lá no alto, mesmo para alguém que tenha caído do caminho de Bhakti, né? E ele vai continuar. Por outro lado, em Bhagavat Arpita Niskama Karma Yoga, mesmo que o praticante ofereça os frutos de suas ações a Bhagavan, tais ações ainda fazem parte de Karma Yoga e não de Bhakti Yoga. Eu? O método de praticar Karma Yoga, em primeiro lugar, purifica o coração do praticante, permitindo-lhe, por fim, conquistar Bhakti Yoga. Portanto, este Karma Yoga só visa a Bhakti Yoga de forma indireta e bem à distância. Ao contrário de Bhakti pura, contudo, Karma Yoga não é nirguna, isento dos gunas.
nem livre de contaminação material. Chama-se antes karma em sattva guna. Além do mais, se não praticar, perdão, além do mais, se não se praticar perfeitamente ou se ficar inconcluso, este karma poderá perder-se e seu praticante poderá incorrer em certas reações indesejáveis. No entanto, conforme afirma o Srimad Bhagavatam, canto 11, Madarpanam Nishpalam Vasatvikam, de novo, Madarpanam Nishpalam Vasatvikam Nidya Karma Tats. Se determinado sadhaka começa a praticar este Bhakti Yoga, mesmo que ligeiramente, mas abandona o caminho devido à sua própria incapacidade, ou se suas práticas cessam por causa de sua morte repentina e prematura, quer na fase inicial, quer na intermediária, seus esforços em Bhakti jamais serão em vão. Isso aqui, Gurudev está falando da importância de Sukriti, né? De acumular, como se diz? Qual seria a tradução de Sukriti? Acumular... deu branco aqui. Atividades Oi? relacionadas a Bhagavan ou qualquer coisa ligada a ele. Sim, Bhakti Sukriti, né? Atividades relacionadas a Bhagavan ou qualquer coisa relacionada a Bhagavan. Então, ele continua explicando, Srila Gurudeva. Em outras palavras, nem seus esforços falham, nem ele incorre em algum pecado, mesmo sem conseguir concluir o processo. Em sua próxima vida, o sadhaka prosseguirá do mesmo ponto em que sua prática de Bhakti Yoga foi obstruída. A deidade regente de Bhakti Yoga, Shri Krishna, ou a própria Bhakti Devi, tomam todas essas providências. Neste contexto, há algo importante a ressaltar. Se o sadhaka tiver fé, mas sua prática apresentar certas irregularidades, por ele ignorar certos aspectos do processo, os resultados de Bhakti Yoga jamais estarão perdidos para ele. Tampouco ele incorrerá em pecado. Todavia, olha só o que vem agora. Todavia, se alguém ofender Guru, Vaishnavas ou Tadiya Vastu, aquilo que pertence a Shiva Bhagavan, ou está relacionado a ele como Tulasi, Jamuna ou Dhamma, seu Bhakti Yoga poderá arruinar-se por completo. Eu estava lendo hoje eu ouvi uma explicação sobre a história daquele Brahma que estudou com Krishna e Balarama, com Sandipani Muni na escolinha. Sudama Vipra. Que Sudama Vipra, depois que eles saem, cada um, Krishna e Balarama foram para o seu lado e ele foi para o lado dele, Sudama Vipra, quando ele estava ainda no Gurukula, na escola de Sandipani Muni, um dia ele... Estou tentando me lembrar o que ele fez. Ele serviram prachada para o Guru. Não, ele serviu a prachada para o Guru, mas antes do Guru, de Sandipani Muni, provar daquela prachada, ele teve assim um ataque de gula que ele não conseguiu controlar. Ele foi e pegou e provou um pouquinho. Aí, a partir daí, ele começou assim ele teve uma experiência praticamente ao longo da vida inteira em que ele nunca tinha nada em casa. A casa dele era uma verdadeira miséria, não tinha nem ratinho dentro de casa, e ele era magérrimo, e ele não conseguia sair disso. Vivia dia após dia nessa condição de miséria, né? E aí, a esposa dele
num determinado momento da vida dele, já preocupada, porque aquela miséria entra ano, sai ano, miséria entra ano, sai ano, né? E ele era muito mago, assim, e ele não conseguia entender o que poderia estar acontecendo. E aí ela aconselha a Sudama Vipra que vai encontrar, ele tem saudade de Krishna, eles eram amiguinhos de escola, né? Que vai encontrar Krishna, e quem sabe Krishna pode fazer alguma coisa a respeito daquela situação que ele vive assim tão sofrida sempre. E aí, é, quando ele chega no palácio, em Dwarka, Krishna tem um momento que ele faz, não sei se você conhece esse detalhe dessa história, Priya, mas tem um momento que Sudama Vipra está com Krishna, que ele faz alguma coisa, eu acho que ele está tomando prachada com Krishna, e ele faz alguma coisa que ele se liberta, porque na verdade tinha cometido uma ofensa a seu Gurudeva, né? E que por causa daquela ofensa ele ficou praticamente a vida inteira passando por aquele perrengue todo. Mas quando ele está com Krishna em Dwarka, ele faz alguma coisa que reverte a reação pela ofensa. E Krishna chega para ele e fala assim: você talvez não se lembre que já se passaram muitos anos, você era pequeno, né? Mas agora que você fez essa ação que eu não estou me lembrando na história, você se libertou dessa ofensa que você cometeu a, a seu mestre espiritual e que te trouxe tanto prejuízo, né, na sua vida cotidiana. Eu me lembro que ele leva um arroz bem sarapa para Krishna, Isso é. num paninho, que ele fica até com vergonha, na verdade, de entregar para. Que ele coleta lá com a vizinha, a esposa coleta uns arroz É bem que não. de fundo de saco, como diz o outro. E ele dá para Krishna, né? Aquele pouquinho que ele tem, ele dá para Krishna. Tanto que Krishna Sim, come e dá para Rukmini também, que é Deus da fortuna. Aí ela meio quer dar para as outras rainhas também, né? Na verdade, Krishna tira da mão dele que ele está com vergonha de aham. apresentar para o rei, né? Krishna, o que você está escolhendo aí de bom aí? Aí mete a mão, fala, isso é É que muito ele, bom. ele traz o saquinho debaixo do sovaco dele, né? Me lembro, não me lembro se foi de trás, debaixo do sovaco, não, mas De repente estou viajando aqui no detalhe do sovaco. Mas o que acontece também é que nesse momento, Rukmini Devi fala para Krishna parar de distribuir aquela marra prachada. Se lembra? Aí é, ela fala, qual o motivo que ela dá para ela pedir para parar de não me distribuir marra lembro agora. prachada? Tem um detalhe aí, Tem um detalhe muito engraçado também. tem que reler. Faz tempo que eu não leio essa Eu história. acho que é a história da satisfação, que se ele continuasse distribuindo aquele tantinho de nada de alimento que Sudama havia trazido, as pessoas iam ter uma sensação assim de satisfação da alimentação que ia acabar se transformando numa espécie de congestão, que se fala, indigestão, alguma coisa por aí. Eu me lembrei, porque tá vendo, aqui Gurudeva está falando, né? Falando aqui, a deidade regente de Bhakti Yoga, Shri Krishna, ou a própria Bhakti Devi, tomam todas essas providências, né? Ou seja, que o sadhaka, na próxima vida, vai prosseguir do ponto em que sua prática de Bhakti foi obstruída. Mas aí, o detalhe que é muito importante nessa consideração ele vai dizer aqui, se o sadhaka tiver fé, mas sua prática apresentar certas irregularidades por ele ignorar certos aspectos do processo, os resultados de Bhakti Yoga jamais estarão perdidos para ele.
tampouco ele incorrerá em pecado. Todavia, se alguém ofender Guru, Vaishnavas ou Tadiya Vastu, aquilo que pertence a Shiva Bhagavan ou está relacionado a ele, como Tulasi, Jamuna ou Dama, seu Bhakti Yoga poderá arruinar-se por completo, né? Vaishnava Panana, como é que é a canção de Narottama Das Thakur? Govinda Correndo a mama. Correna Mama Vaishnava Panana. Aqui Krishna diz que Vaishnava é a minha vida e alma, né? O ar que eu respiro. Então, ofender um Vaishnava, né? Traz esses malefícios, né? Ao ponto de a bhakti dessa pessoa poder se arruinar por completo. Aí no próximo verso, esse é um outro verso famoso, né? Da Gita. Ele está falando, é o verso Vyavasayatmika Buddhire que Hakurunandana Bahu Shakha Hyanantascha Buddhayo Vyavasainam. Ó filho da dinastia Kuru, a inteligência resoluta de quem trilha este caminho de Bhakti é unidirecionada, mas a inteligência de quem é avesso a Bhakti é multi-ramificada. Então vamos ver aqui o que Srila Vishwanath Thakur vai comentar. Quando comparada... Fala, Prabhu. Eu encontrei aqui, enquanto você estava lendo, eu procurei lá o Sudama aqui. Aí fala assim, por segurar, esse é o comentário de Vishwanath Chakravarti Thakura, né, o Sarastra Darshini, no canto, que fala assim, né, by grabbing Krishna's hand, Rukmini implies, if you eat all of this wonderful treat your friend brought from his house, o que vai restar para minhas amigas, minhas co-esposas, minhas servas e eu mesmo? Não vai coisa suficiente para distribuir, nem que seja um grão para cada um. Mesmo que eu distribua uma parte de grão para cada pessoa, isso não vai ser o suficiente. Então, na verdade, ela queria também comer os restos desse sábado, né? Essa foi a indicação. E ela também, segundo Vishwanath Chakravarti Thakura, falou, indicou para suas servas que o arroz era muito duro e poderia machucar, né? Ferir o estômago macio do meu amado. Olha, lindo, né? Então é isso aí. Sorry. É isso aí. And be back. Okidoki. Aí, voltando aqui ao começo do comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Quando comparada a todas as outras classes de inteligência, aquela cujo objetivo é Bhakti Yoga é suprema. Bhagavan explica isso ao falar o shloka acima, iniciado com o termo Vyavasaya. A inteligência resoluta em Bhakti Yoga é unidirecionada. Ele especifica a atitude característica de quem é dotado de semelhante inteligência da seguinte forma. As orientações de meu Gurudeva a respeito de Shravana, Kirtana, Smaranam, Padasevanam, etc., em relação a Bhagavan, são o meu sadhana, o meu sadhya e a minha própria vida. Não consigo deixá-las de lado, nem na etapa de sadhana, nem na de sadhya. Segui-las é meu único desejo, minha única ocupação. Fora isso, não alimento nenhum outro desejo, nem me ocupo de outra maneira, nem mesmo em meus sonhos. Ao seguir essas diretrizes, nada saio perdendo, quer obtenha felicidade ou aflição, quer minha vida material seja destruída ou não. Essa espécie de inteligência resoluta só é possível em Bhakti pura e isenta de hipocrisia e enganação. Assim diz o Srimad Bhagavatam. Tato bhajeta mam pritaha shadalu drida nishchayaha. Sabendo que só alcança toda a perfeição
quem pratica Bhakti, o sadhaka de fé resoluta haverá de realizar bhajana a mim com devoção. Então, sempre, como Krishna diz, Vyavasaya Atmika, com a natureza, né, com a disposição resoluta. E ele continua dizendo, a inteligência só pode tornar-se unidirecionada por meio de Bhakti. Shri Bhagavan elabora sobre este assunto ao também referir-se a Bahu Sakaha, aquilo que é multiramificado. Ele elabora sobre esse assunto ao também referir-se a Bahu Sakaha. Por haver desejos ilimitados em Karma Yoga, a inteligência aplicada a tal yoga também é de espécies ilimitadas. De forma semelhante, por haver variedades ilimitadas de sadhana em Karma Yoga, ele apresenta ramificações ilimitadas. Na etapa inicial de Jnana Yoga, o praticante fixa a inteligência em Niskama Karma, a ação altruísta para purificar seu coração. Já com o coração purificado, o sadhaka fixa a inteligência em Karma Sannyas, ou seja, a renúncia à ação fruitiva. Tendo galgado essa etapa, ele fixa a inteligência em Jnana. Ao se dar conta de que mesmo Jnana é mal sucedido e incapaz de conceder serviço aos pés de lótus de Shri Bhagavan, o sadhaka fixa a inteligência em Bhakti. O Srimad Bhagavatam 11.19.1 afirma Jnanam cha mai sanyaset, também é preciso oferecer Jnana a mim. Segundo a supramencionada afirmação de Shri Bhagavan, após atingir a etapa de Jnana, o sadhaka precisa fixar a inteligência em Jnana Sannyas, ou seja, a renúncia a Jnana. Logo, há variedades ilimitadas de inteligência. Uma vez que se devem praticar Karma, Jnana e Bhakti, suas respectivas ramificações também são ilimitadas. Bem complexa a explicação, né? Priya, você pode nos ajudar? Qual o resumo? Qual o resumo que você consideraria para essa... O que a gente vê também hoje em dia, que todo mundo... É interessante que as pessoas acham que a gente é limitado. Às vezes, não, você só pensa em Krishna, quem dera, né? Na verdade. Mas as pessoas acham que você tem que aprender um pouquinho de tudo, que é justamente esse Bahu Shakaha, né? Que são esses vários galhos, e as pessoas têm isso. Mas Krishna, ele está sendo bem explícito que ser inteligente é ser unidirecionado, que é o contrário que, em geral, as pessoas pensam. Que, às vezes, até... Que outro dia quando ele está pedindo para abandonar esse tipo de ação ou conhecimento, é aquele conhecimento que não leva a Bhakti, né? Não é o conhecimento... Porque senão a pessoa pensa que... Uma vez até uma moça perguntou para mim, você fala que é Bhakti, mas vocês estudam muito. Eu falei, mas qual... Porque eles pensam muitas vezes que Bhakti é só você chorar, cair no chão, é uma coisa meio sentimentaloide. Sim. E a gente vê que os Vaishnavas são altamente eruditos, os Vaishnavas mesmo, né? Então a gente tem uma ideia também deturpada disso. Mas eu saiba, a conclusão é isso, né? Que é justamente você unidirecionar e não ficar procurando outra coisa, como a gente vê. Eu já ouvi falar, né? Eu tomei o chá, esse chá melhora a Bhakti. Ou eu faço uma posição de yoga X e melhora a Bhakti. Na verdade, pode melhorar até o sadhana, né? Mas não Bhakti. Senão Bhakti dependeria de uma postura de yoga. Exatamente, de uma respiração, de alguma coisa que é material, né? E as pessoas acham que confundem Bhakti com sadhana. Então, eu realmente posso melhorar meu sadhana, né?
A gente fala no Jaiva Dharma. Então você pode melhorar o seu sadhana, sua prática, porque nem mesmo a prática vai te levar a Bhakti. Bhakti não depende do sadhana também. Não depende do sadhana. Em Né? O última sadhana análise, não. não, é uma forma de mostrar que você está aberto. Eu sempre dou aquela. Gurudeva dava aquele exemplo, vou repetir, que ele fala que você está no oceano, num bote salva-vida, água para um lado, água para o outro, mas tem a pistola sinalizadora. Né? Conhece, né? Então você atira a pistola sinalizadora repetidas vezes. Então um grupo de salvamento ele vê a pistola sinalizadora, mas não é a pistola em si que leva ele, que tira ele dali. A pistola é um sinal de que ele está procurando ajuda, né? Então você vai ver que o sadhana é um sinal que você, olha, eu estou aberto, eu estou querendo, né? Eu estou tentando ser humilde. Aí o sadhu sente esse aroma, que é dessa entrega, um começo de Sharanagati, e o sadhu vai, como grupo, né, de resgate está ali, ele não vai nem descer pela pistola, ele vê um sinal de socorro. Né? Então, na verdade, não depende do sadhana, né? Tudo depende do Vaishnava. É impressionante. Em última análise, né, tudo depende do Vaishnava. Tudo depende do Vaishnava. Não tem como escapar, né? É. Então, esse é o segredo, né, na verdade. Que bom que não tem como escapar, né? Que bom, graças a Deus. Graças ao Vaishnava. Você se lembra algum verso que fale, eu estou tentando me lembrar de algum verso que fale justamente disso, né? Com certeza há vários versos Sobre o que? sobre que eu estou tentando me lembrar de um verso que fale justamente essa afirmação que você fez, né? Que tudo depende do Vaishnava. Tudo, assim, para você evoluir, você depende da misericórdia do Vaishnava, né? Exatamente. É justamente o oposto das outras práticas, né? Do yoga. Yoga, o cara está fazendo esforço por si mesmo. Né? Então, a epistemologia dele ali já é contrária à Bhakti. Então, fica muito difícil. O próprio karma, né? Eu vou fazer atividades boas, vou ajudar, fulano, ciclano. Então, ele já está indo contrário à Bhakti nesse sentido. Está se entregando. Apesar de que tenha uma capa de entrega, né? O povão vai ver aquilo ali como uma entrega. Mas é a coisa sutil. Na verdade, ele não está entregue nenhum, porque primeiro que não tem nem alguém para se integrar, né? É entregar. No caso do Advaita. Ele vai se entregar a quem? A ele mesmo. Então tem essa sutileza. Ele está movido por um simples interesse egoísta, né? Exatamente. Mas como ele é o próprio Brahman, então esse egoísmo dele vai ser bom para ele, né? Tem essa coisa. O outro, na verdade, ele acha que ele vai chamar a atenção da divindade por meio de uma ação piedosa, né? Eu vou fazer ação X, ou uma austeridade, né? Vou subir lá a igreja da Penha de joelho, que é uma ação guna, que nunca vai poder alcançar o nirguna. Não falo nem de Bhakti. Mas se você faz ação guna, como é que você vai atrair nirguna com guna? Não existe. Impossível. Você vai atrair guna. Né, que você pensa que vai ser nirguna, talvez. Então vai cair nessa esparrela aí, né? Achar que a divindade ela depende, como a gente falou, a Bhakti Swatantra, ela é livre, que ela depende do meu esforço, né, da minha ação, que é pela graça, como diz os cristãos, né? Na verdade, é a graça. O esforço é para chamar a atenção da graça. Eu estava vendo até um especial do Lutero. E Lutero era um glutão, sabia? Lutero era um glutão, falava muito palavrão, tudo, ele era um bom Plutão nesse sentido, que era assim, meio largadão da vida. Tipo eu, comia pra caramba, tomava uns Beer Night, tudo, não sei. Era glutão, tem que você falar Plutão, estava tentando. Glutão. Glutão guloso. Era gulosão. Mesmo, né? E ele, junto com Gutenberg, que eles brincavam de chamar de Glutenberg,
Era um grupo. E tem essa história da graça, né? Deles era às vezes só pela graça, mas o próprio Mahaprabhu fala que a graça e o esforço, né? Quando vem aqueles Vaishnavas do sul da Índia, então tem essa briga às vezes é só pela graça, só pelo esforço. Mas Mahaprabhu define que ambos são necessários, né? Como sadhana realmente é necessário, porém não é uma condição sine qua non, né? De obter bhakti. Mas, óbvio que é Aham. necessário, ninguém fica... Mas se você se Também. prender ao sadhana, também. Aham. Gurudeva fala, eu me lembro que ele falou que você pode ficar cantando Mahamantra durante vidas e vidas e nunca ir para Goloka. Né? Você pode ficar, porque Uau. você está vendo aquilo como sendo o teu esforço, né? Então você pode cair na categoria de religião mesmo, como a gente conhece. Uhum. Você cai numa... Ele falou que você fica numa zona de conforto, alcança rápido, aquilo ali estacionado. Você pode ficar muitas e muitas vidas nisso. Nasce, cai naquela situação, fica de novo aquilo ali, Hare Krishna, 16 voltas, 20, sei lá o quê, fica meu Uhum. altarzinho, minha família vacinava e não sai daquilo ali. Né? Você não ousa sair daquilo ali. Ele fala que essa zona de conforto é bem perigosa, né, para o praticante. Forte, né? Como é que é o nome da palestra? The terrain of the heart. The terrain of the heart. Terreno do coração. Tá no YouTube? Não, isso foi na verdade foi o nome dado a uma palestra de uma discípula de Gurudeva, que ela fala relatando o que ele falou. Ah, sim. É porque eu me lembro que eles deram esse nome, The Terrain of the Heart, que ela cita, que é o terreno do coração, ele fala, né? Ele fala, ela faz umas perguntas, ele fala, isso é devido ao terreno do seu coração que foi construído ao longo de vidas. Que esses coisa, altos e né? baixos que a gente tem, Uhum. né? Na vida da gente sempre tem esses altos e baixos, mas ele fala que quanto mais, eu até falei isso, foi lá na tua terra, que quanto mais você corre, né? Quando você não para, os músculos da sua fé vão aumentando. Durante essa coisa, esse período negativo, se você continua, isso é muito bom. Ele compara justamente a um terreno que tem o declive e o aclive. Se você não para de correr, os músculos da sua perna ele fortalece. É isso que Krishna vai ver, não é? Krishna vai ver resultado, porque ele tem tudo mesmo. Quando ele diz na Gita que o resultado quem dá sou eu, então, babau. Né? Então ele vê o nosso esforço, na verdade. Aqui também tá isso, o nosso Gurudeva também, ele na Damodara Lila também ele fala a mesma coisa, né? Se trata quanto a quando Yashoda Maia consegue amarrar a barriguinha de Krishna, né? Exatamente. Ele fala que a cordinha sempre para conseguir amarrar a barriga de Krishna sempre faltavam 2 dedos. Um é o esforço e o outro é a graça. O sadhana e o sadhusanga, né? O sadhana e o sadhusanga. Ela se esforça para conseguir aquilo ali. É por aí. Legal. Muito bom, Priya e Pablo, vou pedir licença a vocês. Tá na hora. Apagar os... Gente, eu agradeço demais. Minha internet é meio capenga, caiu umas horas, mas eu consegui acompanhar bem, viu? Agradeço. Obrigado, Pablo, pela presença. Obrigado, Priya, sempre, viu, Priya? Que isso. Obrigado a vocês aí, muita aula. Gratidão, gente. Obrigado. Haribo. Jai Haribo. Shri Radhe, Pranams. Pranams. Haribo.